Este é o Conexão, aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Entrar numa faculdade, para alguns brasileiros, é um sonho de uma vida inteira, mas muitos ficam pelo caminho. A temida evasão, que em 2014, por exemplo, chegou a 49%. Ou seja, metade de quem entrou na faculdade abandonou o curso. Atentas a esse problema, muitas instituições passaram então a criar cursos de nivelamento para algumas disciplinas. E é sobre isso então que eu converso agora com o pró-reitor de graduação da UF, a Federal Fluminense, José Rodrigues, e também com uma estudante de engenharia, que é a Beatriz Carneiro. Obrigada pela presença de vocês aqui, por terem aberto um espacinho na agenda para vir até aqui. Beatriz, eu começo te perguntando, qual engenharia você escolheu, em que período você está agora? Tá, eu faço engenharia ambiental na UF, o nome do curso, na verdade, é Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. E eu estou no 5º período. 5º período. Você começou há quanto tempo lá, a faculdade? Porque você teve um histórico anterior, A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Na UF você está há quanto tempo? Na UF eu comecei esse ano, em janeiro. Janeiro desse ano, tá. Portanto, fez, na verdade, um semestre ainda, na UF só. Tá. Bom, José, na verdade, eu acho que é importante a gente tentar buscar esse contexto. Por que a gente chegou nesse momento em que os estudantes chegam com um nível de conhecimento abaixo do que a universidade está esperando? Bem, isso são várias causas, Desde de um problema no ensino médio, de uma maneira geral. Isso tem sido mostrado que o Brasil não tem alcançado os indicadores com as provas e as metas que o Plano Nacional de Educação estabelece. E também tem um lado interno. A gente também tem que fazer um pouco a meia-culpa, de tentar verificar o que está acontecendo com essa mudança geracional que está vindo e sintonizar as nossas práticas educacionais focadas nessa nova realidade, nesse novo público que está aí. Como se fosse assim, dar um sentido maior para esses estudantes, esses jovens, porque são muito jovens, muitos até entram com 17, 18 anos numa engenharia, Sim. E aí vê ali disciplinas de cálculo pela frente e tudo mais. Eu queria saber de você, Beatriz, foi difícil em algum momento? Lá na UF você teve 6 meses ou 5 meses, para se colocar e perceber qual era o seu nível ali. Em algum momento você sentiu dificuldade? Então, sim, na verdade, a maior dificuldade na engenharia é o início do curso, o ciclo básico, que está tão temido. E eu fiz esse ciclo básico... Quanto tempo dura o ciclo básico? Dura por volta de 2 anos e meio, depende da faculdade. Nesse caso, só para a gente entender também, todas as engenharias ainda estão juntas e depois elas vão seccionando? Não. Já começa cada uma. Já começa cada uma, mas tem ciclo. Muitas disciplinas que são comuns a todas as engenharias, que são os cálculos e as físicas, são comuns a todas as engenharias. Aí tem algumas mudanças nos períodos iniciais, mas depois começa a especializar, depois só do 3º ano começa a especializar na sua engenharia. Você se assustou com a primeira prova de cálculo? Sim. É Por muito diferente, porque é uma matéria completamente diferente. Você acha que é uma matemática, uma continuação da matemática do ensino médio, e você vê que é uma coisa muito diferente. E muita gente, você chega na engenharia, todo mundo falando de cálculo, que é o medo de todo estudante de engenharia, é o cálculo, E aí você chega e é uma coisa que você nunca imaginou, limite, derivada, integral. Ou seja, você passa a concordar com todo aquele mito que tinha em torno do cálculo, exatamente. E aí é pior porque você já entra com aquele medo, que todo mundo vai te passando, os veteranos da faculdade já falam, cuidado com cálculo. Cálculo, muita gente reprova em cálculo, então você já entra na matéria pensando já que vai reprovar. E muita gente tem... Você chegou a reprovar em cálculo? Não, eu nunca reprovei. E anterior a isso, você já era boa, você tirava boas notas em matemática no ensino médio, no fundamental? Porque isso deve fazer diferença, Porque a gente tem o pró-reitor aqui, mas casualmente ele também é engenheiro, ele é formado em engenharia, Faz diferença essa formação já do início? Sim, faz. E até também o próprio processo seletivo, O padrão de entrada, as notas de corte são altas, tem que fazer uma boa redação. Então, são alunos bons, olhando para o parâmetro global, são alunos muito bons. Então, tem um lado, como eu estava comentando,
de alguma deficiência do ensino médio, mas também tem um aspecto que a gente precisa trabalhar na nossa pedagogia para que possamos aproveitar esse bom produto que a universidade tem em todos os seus cursos e assim evitar essas reprovações muito tenras. E é essa que é um projeto que a gente vem fazendo na universidade, né, na UF, para tentar ver se a gente ameniza, não amenizar facilitando, mas tentar adaptar a essa realidade, até porque tem um choque. O comportamento do ensino no ensino médio, o comportamento do ensino na universidade é uma diferença muito grande. A universidade exige mais autonomia, né? Que no ensino médio, em alguns casos, os alunos têm autonomia, mas eles são muito monitorados. Existe uma série de apoios pedagógicos que na universidade isso, em muitos casos, não ocorre. Há um certo encantamento também de você estar entrando... Tem uma liberdade, tem uma transição também para a vida, saindo da adolescência, entrando na juventude, que vai até os 29 anos e depois da vida adulta. Tanto que nós estamos projetando para a UF a criação de um centro de suporte acadêmico, que a gente está querendo implantar a partir agora do segundo semestre, que visa 3 coisas. A questão da saúde, né, a saúde mental e a saúde física, que é um problema muito sério hoje na universidade como um todo, né? Problemas de o que é depressão, esse tipo de coisa? Uhum. Síndrome de pânico, até com vontades suicidas e assim por diante. E até coisas físicas também. E qualidade de vida, a gente precisa também criar um ambiente menos agressivo, menos árido, né? As escolas serem mais receptivas, mais acaloradas, para dar um sentido de empoderamento maior. Quer dizer, esse jovem ainda está mais angustiado do que a gente imagina, né? Porque a gente pensa aqui, olhando de fora, que o curso de nivelamento seria apenas para colocar esse menino, essa menina, no mesmo conhecimento de exatas ou de humanas, né? Alguma deficiência que ele tivesse na sua formação. Mas é mais do que isso, também tem a questão psicológica envolvida, né? E de adaptação, de um processo adaptativo de que ele está saindo de uma determinada realidade e está entrando numa outra realidade. E a outra coisa também é a questão do gerenciamento acadêmico também. Por esse senso de liberdade, muitas vezes essa programação de estudar, de programar-se para fazer as provas, enfim, tem um conjunto de coisas que precisam estar orquestradas para dar esse apoio. E é isso que a gente está preocupado também na universidade, além de outros projetos que depois a gente pode conversar sobre essa perspectiva, para tentar amenizar esse início, que é um início muito sério, de você entrar e você vir fazer um Enem muito concorrido, né? Lograr êxito e logo no primeiro mês, ao término do primeiro mês, na primeira prova, você recebe uma nota muito baixa. Isso é um desestímulo muito grande. Além dessa ambiência, dessa pressão, desse medo que às vezes é latente, né, em função dos calouros, de experiências. Sim. Isso é ruim, a gente não pode cultuar o medo, e essa é uma das questões que a gente está trabalhando lá para evitar isso. Aí você fala, não se pode cultuar o medo, e o depoimento da Beatriz aqui foi exatamente isso. Quando a gente é recebido, os veteranos falam, cuidado com o cálculo e tal. Então, quer dizer, é toda uma mentalidade que ainda precisa ser trabalhada, uma cultura, né, dessa receptividade mesmo para o estudante. Daí eu queria saber de você, Beatriz, seus colegas sentem isso também, e essas questões que o José está relatando aqui para a gente, né? Inclusive sobre essa liberdade que se passa a ter, essa autonomia, né? Agora eu monto a minha grade, agora você chegava no ensino médio, lá estava tudo prontinho, era frequentar as aulas, né? Sim, com certeza. Sinto que todos os meus colegas, assim, a gente já nas primeiras aulas de cálculo, aquela tensão inicial, né? Todo mundo, agora é cálculo, tem que prestar atenção, tem que anotar tudo, tem que essa aula eu não posso faltar. Não posso faltar. E já é aquela tensão. E a gente fica estudando muito para cálculo, fica essa pressão desde o início, né? E física também. E é uma coisa muito difícil, porque a gente não consegue ver nas aulas de cálculo a aplicação para que a gente vai usar isso, sabe? E aí muitas vezes a gente pergunta, para que a gente vai usar essa matéria? Muitas vezes o professor, inclusive, falou, não, essa matéria às vezes você não usa para nada. Você não vai, na engenharia ambiental, não vai usar essa matéria, vai aprender limite, não vai usar. E aí a gente fica nessa questão, por que a gente está aprendendo então, né, se a gente não vai usar?
E aí muitos estudantes não conseguem entender e fica essa questão. Então, não quero aprender uma coisa que eu não vou usar, né? E se tem uma noção que se tem muito clara hoje em dia é sobre perder tempo com alguma coisa, né? E talvez isso precisa ser mudado, né, José? Como que vocês estão fazendo para isso acontecer? O que nós estamos fazendo, estamos até entrando com esse semestre essa questão, eu te falei o centro de treinamento, esse CT lá especificamente em cálculo. Né? A ideia é de fazer uma integração entre professores de matemática, do Instituto de Matemática, professores da Escola de Engenharia, para que possamos trabalhar, até para que eu vou aprender uma dada matéria sobre cálculo, então para que serve? Né? Então, o professor engenheiro estando junto, ele vai poder ajudar a criar algumas experiências. A gente tem procurado algumas instituições que tratam como engenharia, como principalmente Furnas, CEPEL, né, que aplicam engenharia para que eles possam explicar para o nosso aluno a importância daquela modelagem matemática, daquele conhecimento sobre um fenômeno da física e que vantagens isso traz para a carreira do engenheiro de uma maneira geral. E também poder aplicar, claro, né? Mas aí vai ser obrigatória essa disciplina? Sim, ela é um apoio, não é obrigatório, é um apoio que vai estar disponível para os alunos. Nós temos hoje um conjunto de em torno de 1.100 monitores em toda a universidade e em torno de uns 50 que ficam vinculados às disciplinas de cálculo. E esses monitores, junto com os professores, vão dar esse apoio. Um apoio físico, presencial. Também estamos criando um ambiente virtual de apoio para que, via uma plataforma, que a plataforma Moodle, que ajuda a questão da aprendizagem, para que esse aluno possa tirar dúvidas, ele possa perceber sentido no que ele está estudando, né, para que não fique algo muito sem sentido e muitas vezes a falta de sequência se dá por isso, poxa, eu estou me matando de estudar, para quê, se isso não vai me ter utilidade nenhuma. Então, essa ideia, a gente está querendo tirar essa ideia a partir dessa experiência que a gente está fazendo. Isso não teria um custo a mais para a universidade? Porque, digamos, são professores que estão lá na folha de pagamento de vocês, são concursados e tal, e vocês fariam, dentro da carga horária deles, essa atividade. Sim. E os monitores que você falou, 1.800, você falou? São 1.100 monitores ao todo, mas isso para toda a universidade. Né? Para toda a universidade. São estudantes da universidade de graduação que tem destaque na disciplina. Esse não é um... Claro que tudo custa, não existe nada de graça, mas a ideia, acho que o custo maior, do ponto de vista econômico, o custo social maior é uma evasão. Um aluno evadido, ele é um custo para a sociedade como um todo. É uma esperança, imagino quanto de expectativa, né, você teve quando entrou no vestibular, quanto de alegria a família teve, quanto de realização muitas vezes. Às vezes até é o primeiro ente de uma família, né, no caso do Brasil isso acontece muito, é o primeiro ente de uma família que está entrando no ensino superior. O primeiro então são muitas expectativas. E no momento que essa expectativa é frustrada, quanto de perda social, perda pessoal, perda econômica. Então, e uma descrença até, né, em todo o sistema. A gente tem aqui como colocar no ar, né, o dado que eu peguei foi do Portal Brasil, e eu queria até que vocês comentassem um pouquinho esse assunto, porque assim, o ministro da Educação falando, né, a partir de um dado de 2014, que foi esse que eu dei lá no início da nossa conversa, MEC defende reformas para reduzir evasão em faculdades. E o dado é 49%. Sim, né? É muito alto. É absurdo. É muito alto. Isso é uma coisa que nos preocupa. A mim me preocupa muito. Não é a média da UF. Sim, nós estamos abaixo um pouco dessa média, mas sim, mesmo que a nossa ideia, claro que pode ser assim, muito utópica, era de não ter evasão. Mas assim, o ponto é de ter o mínimo de evasão possível. Né? É evidente que na idade que as pessoas entram na universidade e o tempo que fica na universidade, muita coisa acontece na vida das pessoas. E muitas vezes você escolhe outras coisas e percebe outras realidades, e, enfim. Mas o que a gente quer é criar um ambiente que seja um ambiente mais acolhedor. A gente quer melhorar a questão da formação docente. Outra coisa também, nós, professores, muitas vezes somos muito bons para a pesquisa. E não estamos tão qualificados assim para o ensino. E nós estamos preparando na UF toda uma preparação para dar apoio aos professores, um apoio pedagógico. Nós estamos criando um centro de ensino e aprendizagem para dar esse suporte
para sugerir práticas de ensino-aprendizagem, para dar treinamento, né? Isso... O que você está falando, então, José, é que os professores vão voltar para os bancos escolares? Também é necessário também. Ou estão sendo convidados a isso? Convidados a isso, porque é interessante também, porque primeiro que nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Uma realidade de um encontro geracional ímpar, né? De gerações como a minha, que me estudei nos anos 80, me formei nos anos 80, com a geração que está entrando agora, né? Que com 20 anos de idade, com uma realidade nascida já com a internet, nascida com todas essas comunicações tem gente virtuais. Dizendo isso, né? Que também na história da humanidade nunca está acontecendo um fenômeno como o de hoje, que é o conhecimento, ele sempre esteve nas mãos dos mais velhos. Sim. E hoje, quando você quer mexer no celular, fazer uma coisa nova, não sei o que, você pede para alguém mais jovem te auxiliar. Exatamente. Ou então você vai para o Google, Exatamente. Você não pergunta mais para o vô, para a avó, para o pai, né? A aprendizagem tal como a minha, que era aprendizagens positivas, de aulas expositivas, aulas que muitas vezes eram escritas no quadro, isso não tem mais sentido no mundo de hoje. Então, nós estamos hoje tendo que trabalhar com práticas ativas, né, com uma diversidade de modelos ativos. Hoje nós temos uma escola lá em Petrópolis, uma escola de engenharia de produção, uma escola de engenharia e tem um curso de engenharia de produção, que ele é todo voltado para a aprendizagem voltada em projetos, né, em projetos e problemas. Então, é uma outra lógica, uma outra dinâmica de ensino. De novo, aplicabilidade, né? De novo, prática. Prática, onde a sala de aula não é mais aquela sala de aula clássica em que tem um professor, aluno sentado e alguém expondo o conhecimento, mas sim o conhecimento sendo construído por todos, inclusive pelos alunos. Beatriz, eu queria saber de você, do ponto de vista prático, assim, no dia a dia, como é que você pretende encaixar? Por exemplo, vai ter esse centro de treinamento lá, super bacana, com professores, né, com disciplinas que são da tua cadeira mesmo, da tua faculdade, e que você vai precisar de conhecimento. Você acha que vai conseguir encaixar? Quer dizer, o que eu quero saber com isso é, você tem esse tempo livre para ir até o centro de treinamento e aprender? Então, isso depende muito, muitas pessoas moram muito longe, né, da universidade, ainda mais agora, quem mora, por exemplo, no Rio de Janeiro, como eu, né, tem que ir para Niterói, então já é um tempo por dia que a gente gasta nesse deslocamento. Então, eu acho que teria que ser uma coisa bem pensada, assim, um horário flexível, né, porque também as aulas na faculdade são horários muito diferentes, tem aula de manhã, tem aula de tarde, tem aula de noite. Não tem um horário certo nas universidades públicas, né? Mas hoje em dia você chega a ficar um tempo ocioso, você ou seus colegas lá dentro, esperando a próxima aula? Isso às vezes acontece, sim, dependendo da grade que você faz, você fica um tempo, sim, porque você pode pegar uma matéria, sei lá, de manhã e depois você vai ter mais uma outra aula à tarde, então de repente tem, sim. Então eu acho que teria que ser alguma coisa, algo flexível, não um horário fixo, né, para todos os estudantes, um horário flexível que ocorra, por exemplo, na parte da manhã ou na parte da tarde, e os alunos que puderem, que tiverem esse horário, cheguem lá. E lá alguém disponível. Isso. Nesse caso, aí já falando um pouco mais de infraestrutura da faculdade, da universidade, né? Vocês têm Wi-Fi, por exemplo, livre? Eles podem ter acessos a computadores? Então, a ideia até, como eu comentei, presencial e à distância, para isso, para que essa realidade aconteça. Outra coisa que a gente está discutindo junto com os coordenadores, nós somos 124 cursos, né, de graduação, é que quando repensemos nossas grades curriculares e principalmente a distribuição dela na semana, para que nós temos horários, chamando de horários verdes, horários em que o aluno possa ter tempo, né, até para ficar ocioso mesmo, até para ele descansar, para ele dar uma refletida, mas nesse espaço ele possa estudar, ele possa ter condições para que ele tenha facilidade para absorver a aprendizagem, fazer trabalhos em equipe e tal. Então, esse é um ponto que a gente está trabalhando, essa questão do gerenciamento, por isso que o gerenciamento acadêmico ele é importante. Não importante não só para o aluno gerenciar o seu tempo, mas para que nós possamos gerenciar o tempo de disponibilização de ações para o aluno. E aí, nesse sentido, né, tanto a possibilidade de ter o contato físico lá no centro, como também de fazer via e-mail, via chat, via uma série hangouts. Hoje tem uma série de alternativas que podem ser trabalhadas e facilitando a vida dos alunos, né? Então, esse é um caminho. Nossa universidade toda tem rede interna, né? A infraestrutura também, o ideal era que pudéssemos ter
ilhas, né, nas nossas escolas, e que os alunos pudessem, a partir dessas ilhas, poder fazer contato e tal. Mas esse é um trabalho que a gente vai, com o tempo, procurar sanar e resolver. Mas é perfeitamente plausível que o aluno hoje, não só presencial, quanto à distância, ele possa sanar as suas dúvidas e ter mais facilidade para absorver o conhecimento. E também o lado da mudança, como essa pedagogia, essa nova pedagogia que a gente quer trabalhar, a gente quer mudar um pouco essa perspectiva, para unir essas gerações e não elas estarem em conflitos como hoje estão, né? No ensino à distância também aparece essa diferença de nível de conhecimento? Sim, sim. O ensino à distância, até os índices, se você olhar, os índices de abandono, de evasão, são até maiores que o presencial, né? Mas a gente tem um trabalho, nós participamos do CEDERJ, que é um consórcio, né, de universidades públicas aqui do estado do Rio de Janeiro, são as 4 federais e mais os 2 institutos, o Cefet e os IFES, e mais as estaduais. Então, a UF hoje tem 6 cursos à distância, dos quais um engenharia de produção, nós fazemos em parceria com o Cefet, Rio. Então, estamos com em torno de 15 mil alunos hoje nesses cursos. E tem todo um trabalho, são polos, o Cefet, o CEDERJ hoje tem em torno de quase mais de 40 polos espalhados por todo o estado. Que podem trabalhar integrados, sim, e também podem alimentar uma espécie de banco de dados, né, para que vocês saibam onde estão as deficiências, as carências. E tem tutores presenciais e tutores à distância, que podem dar suporte, né? Beatriz, você teve uma vivência anterior, né? A gente estava falando, ele citou a UERJ, que é a Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, que está passando por uma crise, talvez uma das piores da sua história, né? E você veio de lá. E talvez você tenha saído de lá justamente por causa dessa crise, sim, né? Queria que você contasse um pouquinho disso. Então, eu entrei na UERJ em 2014, né? E eu estudei lá por 2 anos, mais ou menos, e aí começaram as questões das greves, né? E desde que eu entrei na UERJ, as pessoas já falavam disso, que a UERJ está numa situação muito complicada, que a qualquer momento poderia ter uma greve. E nesses 2 anos, algumas vezes tiveram paralisações, que são paralisações às vezes diárias, né, dos terceirizados, que eles resolvem parar de trabalhar como forma de protesto mesmo, né? Sim, não estão recebendo também, né? E paralisa, porque é enorme, a UERJ é enorme, então isso, não tem como funcionar sem os terceiros também, né? Exatamente. Aí você conseguiu aproveitar esses 2 anos na UF? Sim, então, eu fiz o processo de transferência externa para a UF e aí tem todo um processo burocrático que eles analisam as disciplinas que eu já realizei na UERJ e aí eu consegui já cortar quase todas as matérias que eu fiz na UERJ. E aí... Por isso que hoje em dia você está no 5º período, né? Exatamente. Porque conseguiu acumular. Isso é bom, né? Porque isso, então, significa que ela foi aprovada, né? Por esse aspecto. Exatamente. A gente está chegando já nos nossos minutos finais e tem algumas coisas que eu acho que seriam interessantes a gente falar um pouco. A gente falou desse abismo geracional, né? A nossa geração já em relação a deles, quem é formado nos anos 80, 90, enfim. Para fazer com que a universidade se torne, de alguma maneira, um lugar mais atraente para essas novas gerações, eu fiz uma listinha aqui com algumas coisas que eu queria ver se vocês acham viável ou não. Estreitar laços com as empresas, por exemplo. Isso é possível fazer, mesmo na Universidade Federal? Sim. Vocês precisariam de uma aceitação do MEC e todo um... Não, existe com relação aos estágios, né? O estágio é um grande elo ligado a isso, né? A gente está estudando também a possibilidade de fazer um trabalho mais de preparação profissional, né? E integrar mais, porque se você olha os rankings internacionais que medem a qualidade das universidades, um ponto importante é a questão da empregabilidade, né? Com todos os rankings, invariavelmente, eu pego o ranking da Folha, o ranking lá da Inglaterra, todos eles analisam, e um dos itens que eles analisam é essa capacidade que a universidade tem de gerar mão de obra e criar condições de emprego para os alunos que passam por ela. Porque então, isso é mais difícil, né? Essa transição, o aluno fica meio perdido. Pois é uma preocupação que temos, né? Criar uma cultura, eu vou te interromper porque a gente já está no final mesmo, de empreendedorismo dentro do campus. Sim. Isso também tem sido... Nós temos... Você se preocupa com isso também, Beatriz? Sim, já tem algumas empresas juniores, né, na universidade.
E essa é muito bom porque você consegue ver a realidade do mercado de trabalho dentro da faculdade, antes de se formar, né? Porque muitas vezes quando você se forma, você vai procurar emprego e aí eles pedem experiência no mercado de trabalho. Como é que você vai ter experiência se você não trabalhou nunca ainda? Não reconhece nem a estrutura de uma empresa, né? Exatamente. Então, isso falta também. Então, e nós lá temos um curso sequencial de empreendedorismo, que até sugiro que você faça, que ele é exclusivamente para os nossos alunos, tá? E que prepara o aluno para a questão de criar startups, criar empresas. E também isso já no final? Não, é um curso sequencial. Você pode fazer em paralelo. Ela continua fazendo o curso dela de engenharia. Aí, Beatriz, que baita dica, hein? E é bem interessante porque, ao final, é a proposta de uma solução, de um produto, de uma intervenção. Vale a pena você... Você já sai com uma obra, digamos assim, da universidade. Sim. Muito bom, excelente. Obrigada mais uma vez, boa sorte na sua carreira aí como engenheira ambiental. Quem sabe não vira uma consultora aqui do Canal Futura daqui a um tempo, né? Obrigada de novo. Bom, se você quiser ver esse Conexão ou então recomendar para alguém, o programa está lá no futuraplay.org. Até a próxima.